Vamos lá, vamos para mais um podcast, nessa sequência de podcasts da nossa segunda temporada. E hoje nós vamos falar com a Nay. Nós nos conhecemos, eu posso dizer, há muito tempo, mas foi engraçado porque quando a gente se conheceu, a gente começou a conversar e foi um assunto que, poxa, casou, foi bacana. Sabe aquela pessoa que você faz assim, pô, legal, bacana. Não é só um papo que depois some. E hoje a gente está tendo a oportunidade de conversar e eu não vou errar o sobrenome dela. E aqui... Eu treinei antes, gente, não posso errar agora. Então, ó, Paul Koski. Isso! Não vou, falei que não ia errar. Nay, seja muito bem-vinda, obrigada. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, estou muito feliz. Por ter aceitado. Bater um papo, falar sobre performance, contar um pouquinho quem é Nay, o que é que se faz. Na verdade, assim, eu já quero trazer para o nosso podcast, para a galera que acompanha nosso podcast, que quer performar, que busca performance, a importância da comunicação. E quando eu falo da comunicação, as pessoas vão pensar que a gente vai falar só de oratória, né? Mas a importância da comunicação, de como você se apresenta, de como você se arruma, de como você se veste, aquela velha frase, a primeira impressão é a que fica, né? Os 5 primeiros segundos de você chegando é seu cartão de visita. Eu sei que você tem esse olhar e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vinda, mas eu já quero começar assim. Quem foi a Nay há 10 anos atrás? Para onde você estava olhando e o que fez você chegar e olhar para isso que você faz hoje? Excelente pergunta, eu adoro esse tipo de situação. 10 anos atrás, eu era uma arquiteta recém-formada. Olha. Que estava perdida na vida, mas já tinha toda essa alegria, todas essas habilidades artísticas e já prezava pelo refino, né? Não é à toa que optei pela arquitetura na faculdade, né? E naquela época já me incomodava muito várias situações e naturalmente comecei a fotografar. Legal. Então, eu sou fotógrafa autodidata, busquei fuçar a câmera, então não fui nem no manual da vida, foi realmente fuçando a câmera, entendendo o que fazia, o que é isso, olha aquilo e tal. Eu até tive muita dificuldade no caminho, que alguns fotógrafos, faz assim, assim, sabe? O que ele tá falando, pelo amor de Deus? Aí eu ia começar a estudar a teoria para poder refinar cada vez mais. E através desse olhar, foi que eu fui começando a perceber que tudo comunicava. Legal. Então foi a comunicação da linguagem corporal, a comunicação da pessoa perante a câmera, como que ela ia fazendo, a expressão dela, por que ela olhava as fotos e falava, meu Deus, sou eu! Exatamente isso. Legal. Então, isso aconteceu comigo também. Então, vou fazer até um pouco mais de retrospectiva. Querendo ou não, hoje eu trabalhar com comunicação e branding, através das imagens, Sim. através de tudo isso, é um reflexo de tudo que eu sofri na adolescência, né? Então, travei no palco, não sabia me apresentar, gaguejava o tempo todo, ficava ali toda presa e, claro, isso me repercutiu no começo da faculdade. Depois, fui soltando aos poucos, fui fazendo as minhas formações de desenvolvimento humano, de marketing, Legal. de fotografia e fui direcionando isso para o que eu sou hoje. Mas vem cá, agora já me veio uma dúvida aqui. Quando na adolescência você encontrou essa dificuldade, qual foi o estalo que você teve assim para, não, isso eu preciso desenvolver? Porque normalmente quando a gente se depara com uma dificuldade dessa, a gente tem uma bifurcação, né? Uhum. Ou eu travo, não quero mais isso e aí eu me escondo, ou vou para cima, eu tava escutando um podcast essa semana. E foi engraçado porque o rapaz do podcast, ele falou assim, meu propósito é desbloquear os meus medos. Olha eu sou caçador de medos. Eu vejo que medo eu tenho ainda. Eu tenho medo de altura, tenho que quebrar esse medo. Porque isso está bloqueando alguma coisa de eu trabalhar na minha carreira, no meu... Então ele falou que o propósito dele é ser caçador de medos. O que foi nesse momento que você fez assim, putz, eu tenho que desbloquear isso aqui? Foi o bendito do TCC da faculdade, né? Caraca! Tava chegando, tinha que apresentar, não tinha jeito. E a cabecinha fora da caixa, né, desde sempre, resolveu fazer uma pesquisa urbana ao invés de fazer um projeto comum, como todos os outros faziam. Óbvio que isso chamou muita atenção. Sim. Então, além de 3 professores que estavam me avaliando, tinha mais 7 ali para assistir o que eu precisava. O que você... Eles estavam todos interessados no tema, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu fui pro enfrentamento, eu nem sabia que existia oratória, muito menos a parte de comunicação visual, que hoje domino bem, mas
tive pais que me orientaram a isso. Minha filha, se coloca numa roupa melhor e coisa do tipo. Legal. Tal. Então eu já fui, de certa forma, me nutrindo disso. E aí, qual foi o primeiro passo? Vamos para o enfrentamento. O que eu fiz? Fui ler na igreja. Na hora, ali, diante daquela plateia de 300 pessoas, né? Porque a igreja não é muita gente. Sim. Eu olhava e ficava apavorada. Na época eu tinha miopia, hoje ele regrediu. Aí eu tirava o óculos para não enxergar ninguém. Mas fui fazer. E depois as pessoas chegavam para mim, nossa, você lê muito bem, você interpreta muito bem. E eu olhei, não entendeu nada, né? Tudo bem. Mas foi passando. Apresentei o TCC sobre maracujina para passar. Muito Mas bom. fiz isso. Tirei um belo de um 10, graças a Deus. Né? Porque eu me dedico muito às coisas que eu faço. Sim. E foi passando o tempo, essa habilidade começou a desenvolver cada vez mais. Quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano mesmo, porque eu queria conhecer mais os meus clientes, porque eu tinha dificuldade de vender, aí eu comecei a entender os meus bloqueios. Eu falei, ué, não é eles que eu tenho que conhecer, sou eu. E a minha comunicação foi desenvolvendo naturalmente. Eu só fiz um curso de oratória para entender que eu já tinha oratória avançada. Legal. Eu não Mas tinha... você já falava bem. Já falava bem. Prova foi que em 2018 me convidaram, eu fui de penetra no navio. Vou falar isso aqui, faço uma vez, é bom. Já pode falar. Teve um evento em Belém, chama Belém Design Zones, lá que eu cresci, a maior parte da minha vida foi lá. E lá eles iam fazer umas categorias de arquitetos para poder promover os eventos. Então tinha o arquiteto projetista, que era quem ia fazer as fachadas, ia promover a cultura local. Tinha o arquiteto de função, Sim. que ia ajudar o projetista, e tinha o arquiteto repórter. Né? Eu fui, lógico, arquiteto repórter. Só que eu não sabia o que ia acontecer. Eu fui pra festa de surpresa, ninguém tinha me convidado não, eu fui de penetra mesmo. E lá eu caí na besteira de falar em voz alta. Poxa, se eu fosse participar desse negócio aqui, seria como arquiteta repórter, né? Porque como fotógrafa que sou e como arquiteta, eu consigo expor isso melhor. Alguém ouviu e me chamou para participar do evento. Cheguei lá, o pessoal, tá, mas o que eu tenho que fazer? Ninguém sabia me dizer. Uau. Não tinha formatação do que era o arquiteto repórter. Simplesmente vai lá e faz. Vai lá e faz. Eu falei, tá, então o que o repórter faz? Reportagem. Fui atrás disso. E acabou refletindo no comportamento dos outros arquitetos repórter, que culminou num prêmio de primeiro lugar que eu nem sabia que eu estava participando. Então aí eu fui vendo o meu potencial com a comunicação nesse ponto e associando todos esses elementos de comunicação, imagem, posicionamento, linguagem corporal, que vai desbloqueando as pessoas para outros patamares. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Porque isso é um bloqueio, assim, o medo de falar em público, ele é maior do que o medo de morrer. Né? Então, se você fizer qualquer pesquisa, você vai ver isso, que o medo de falar em público é maior. E por que isso acontece, né? As pessoas ficam tão preocupadas, às vezes, com o que os outros vão pensar, e que acabam parando ali de desenvolver essa habilidade. E é uma habilidade que faz, gente, total diferença na carreira. Quando você vai... quando você vai fazer uma análise, vamos lá, vamos pegar aqui um bem conhecido. Você vai fazer uma análise do Steve Jobs, você vê que ele tem um perfil comportamental mais introspectivo. Sim. Ele não é um falador, ele não é um influente. Mas quando ele estava em cima do palco para apresentar o iPhone, ele sabia fazer aquilo. Ele sabia vender muito bem. Não é? Ele envolve na comunicação. Ele traz a história de um jeito que você fala, cara, eu não quero iPhone, eu quero tudo isso aí. Exatamente. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, já trazendo aqui, sem querer fazer propaganda, mas se quiser iPhone, estamos aí para patrocinar. Mas eu não sei se você viu a propaganda do iPhone 15. Não vi ainda. Gente, eles não falam do iPhone 15. Eles não falam do iPhone 15. A propaganda é a seguinte, já trazendo um spoiler aqui para vocês. Eles estão numa mesa de reuniões, todos os executivos, de todos os setores responsáveis, de tudo que tem no iPhone, de câmera, de software, enfim, de tudo. Tá todo mundo sentado. E aí chega a mãe natureza. Meu Deus, eu preciso assistir isso. A mãe natureza vem, o pessoal, ela tá chegando, aí treme assim tudo. Aí vem a mãe natureza, senta na cabeceira da mesa, e aí todos os setores vão falando, não, porque agora a nossa energia é 100% limpa. Não, porque agora nós usamos mineral assim, assim, assim. Nós diminuímos 30% de uso, nós fazemos a limpeza. Ou seja, a propaganda do iPhone 15 foi para mostrar como a Apple está valorizando e tendo cuidado com a natureza, sendo uma empresa com muito mais
olhar para o meio ambiente. Eles não falaram do aparelho. Olha só que interessante. Isso é importantíssimo. Trazer essa habilidade, essas características. Agora eu quero assistir isso também. Não, sensacional. Quando eu assisti, eu fiquei assim, ó. Caraca, que sensacional. Isso é comunicação. Isso é habilidade de você negociar, de você vender, de você... A gente pode trazer aqui vários exemplos, mas me fala, aí você... Só uma dúvida que eu ainda tô. Aí você foi lá, encarou o TCC e fez, ou você, durante o TCC, você fez assim, eu posso melhorar isso aqui, porque eu fui bem, mas eu posso melhorar. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu fui um adolescente, uma criança e um adolescente, eu não vou dizer tímido, mas eu não era uma pessoa que... Até hoje eu não sou uma pessoa que eu chego já conversando, eu converso com as pessoas que eu tenho abertura e liberdade. No palco, eu desenvolvi a habilidade de me comunicar. Né? Mas eu não sou uma pessoa que eu chego num local e já saio falando. Eu sempre brinco, muito diferente, por exemplo, de Sabrina. Sabrina tem essa habilidade. Só que meu primeiro trabalho foi muito engraçado, porque o proprietário de uma academia, ele me liga e faz assim, Cris, você conhece alguém que sabe dar aula? Eu fiz, eu nunca tinha dado aula na minha vida. Adoro esses enfrentamentos. Nunca. Na verdade, eu estava pensando, puxa... Eu tinha 17 anos, o que é que eu posso fazer para fazer um dinheiro, para começar aqui, isso e aquilo. Quando ele me ligou perguntando, eu falei, eu sei. Aí eu fui, dei aula, lógico que foi daquele jeito. E aí só que naquele momento eu fiz assim, ó, eu sou bom nisso. Eu posso melhorar isso aqui. Porque do jeito que eu fiz, de qualquer jeito, eu me destaquei. O pessoal gostou. E tava enchendo. E aí eu falei assim, ó, eu vou desenvolver isso. E como foi isso para você? Foi indo naturalmente, né? Do TCC, eu fiquei nervosa os 5 primeiros minutos, né? Até porque a sala estava lotada do tema diferente, coisa do tipo, mas depois eu comecei a olhar para dentro e falar, pô, eu domino o conteúdo. Legal. Eu estava com 2 anos fazendo aquela pesquisa, ao ponto de chegar no final do TCC e debater com o professor. Então ele começou a trazer, e eu, com base em cima do domínio do conteúdo, eu comecei realmente a demonstrar para a pessoa que não é qualquer coisa. Então, isso tanto que começou a culminar no 10 lá, né? Com indicação para mestrado, mas eu nunca quis a carreira acadêmica. Então, foi a coisa que foi influenciando muito nesse ponto. O domínio do conteúdo, principalmente do domínio do conteúdo emocional, que foi o que a gente viveu, é o que faz toda a diferença dentro da comunicação, do brand, do posicionamento que a gente precisa trabalhar. Muito bom. Galera, pega isso, porque é engraçado. Eu sempre compartilho essa história. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Tim Galloway, que para alguns é chamado do pai do coach. Eu não gosto de trazer assim. Se a gente for falar de Platão já fazia muitas perguntas. Sim. Mas ele tem um livro incrível, fica a dica do livro, que é o Jogo Interior do Tênis, que ele fala sobre o nosso racional e o nosso emocional, né? E quando eu fui assistir a palestra dele, eu estava na frente do palco, e aí ele foi anunciado e ele veio andando pelo meio da plateia. E ele veio cumprimentando, ele é americano, aquele boa noite, bem americano, falando com as pessoas, e apertava a mão, e ele um senhor, e ele foi andando pelo auditório e subiu no palco. Ele começa a palestra, e no meio da palestra ele fala exatamente isso. Eles sabem por que eu sempre entro cumprimentando as pessoas? Para quebrar os meus 3 minutos de nervosismo. Exatamente. Então, até hoje, os 3 primeiros minutos para mim são os mais tensos. Então, ali eu para mim já tinha dado play. Tava todo mundo me olhando. Então eu venho cumprimentando, eu aperto a mão, eu dou uma boa noite, eu aceno para alguém. E aquilo vai relaxando, a pessoa já tira uma foto, já faz uma selfie, já levanta, já tem aquela coisa. Eu vou brincando, eu subo, eu solto uma piada. Então eu começo muito mais leve. Eu achei aquilo sensacional. Eu faço isso também. Isso é mágico, isso é incrível, porque até hoje a gente
por mais que você tenha experiência de palco, é aquela coisa, o friozinho na barriga tem que ter. Se não tiver, perdeu sentido. É. Eu sempre falo isso. Se não tiver o friozinho na barriga, perdeu sentido. Porque você não está sendo desafiado a crescer, né? É simplesmente subir lá e falar. E falar. Então, perdeu sentido. E complementando, uma das técnicas que eu trago é a conexão do pensar, sentir e agir. Legal. Tá? Então, essa conexão do pensar, sentir e agir ajuda muito para poder fazer a gestão das emoções. É natural que a gente fique nervoso na hora de falar com outras pessoas, coisas do tipo, enfim. Principalmente se está fora do nosso domínio, né? Então, quando a gente assume que está nervoso, simplesmente o teu organismo entra em ressonância, Sim. e por entrar em ressonância, o sistema simpático e parasimpático começa a ajudar, e aí você começa também a fazer a gestão das emoções, porque você não está fazendo uma fuga. Sim. Né? Então, o que acontece muito? A minha cabeça quer pensar que eu estou bem, que tá tudo ok, que tá tudo certo. E meu coração tá falando, não tá não, sai daqui, sai correndo. Tá dando pane. Pelo amor de Deus. E o que acontece? Quando o sentimento, a fuga das emoções está para um lado e o racional está para o outro, a musculatura responde automaticamente. E aí o que ela faz? Ela trava. Aí começa a gaguejar, começa a ficar tenso no corpo, coisa do tipo, a linguagem corporal vai pro brejo, a mente começa a nublar, enfim, acabou. Então, assumir, poxa, eu tô nervosa, mas vou assim mesmo, já funciona muito mais do que eu falar, não, tô nervosa, e entrar num sistema de fuga. Então, para oratória, para ajudar na comunicação, no posicionamento, até mesmo para as redes sociais, a melhor forma é sempre, antes, fazer um alinhamento com você mesmo. Legal. Tô nervosa? Tô. Eu tô afim? Tô. Vou enfrentar esse medo? Vou. Pronto. Fez esse alinhamento, se alinhou, pensar, sentir, agir, e facilita para sair a mensagem também. Top, top, muito bom. A gente já começa com pé direito e com tudo, porque só essa dica, se você colocar em ação, eu digo para você que você tem uma mudança de 80% no seu resultado. Porque a maioria das pessoas erram por nem tentar. Exato. Então, se você já dominar isso aqui, você vai começar a tentar mais, então você vai ter mais resposta, vai ter mais resultado. Então, a gente já começa desse ponto. Você que trouxe uma coisa, né? Poxa, eu tive sempre minha base, meu pai, minha mãe, que me instruía em relação à roupa. Mas como isso despertou? Tudo bem, você tem um olhar do arquiteto, que é um olhar diferente. Eu sempre brinco, poxa, o arquiteto consegue olhar para aquele vão vazio e fazer. A gente coloca uma coisa ali, coloca... E fala, coloca? Coloca mesmo? Consegue ter esse olhar, né? Então você já tinha esse olhar, já tinha um olhar para a fotografia também, que é um olhar de enquadramento, do que combina, do que não combina, de luz. Mas como você fez assim, vou explorar isso? Rapaz, isso foi mais recente, foi pós-pandêmico, por sinal. Antes da pandemia, eu já estava trabalhando na gestão da comunicação de marcas de canais de redes sociais. Tá. Tanto que eu fiz do CAL, de Pernambuco, fiz de alguns outros arquitetos, por sincronicidade, acabava, ela entende que ela é arquiteta também, beleza. E aí, depois da pandemia, foi quando eu voltei a fotografar, eu tinha passado um período de tempo só trabalhando como mentora de comunicação. Legal. Que era justamente para ajudar as pessoas a se posicionarem, coisa do tipo, e fui começando a perceber que, além desse olhar de tudo comunica, que a gente já vai começando a perceber desde a arquitetura até o comportamento, que as pessoas não estavam conseguindo falar direito porque elas precisavam fazer esforço, porque elas não estavam sendo percebidas como deveriam. Peguei. E aí eu comecei a olhar para mim e falei, rapaz, isso está acontecendo comigo também. Eu sou ótima de negociação, por que eu não facilito minha vida? E entrei em contato com as parceiras, falei com uma consultora de imagem, ela começou a me ajudar a quebrar o padrão de vestimenta que eu tinha, valorizar mais a minha imagem, eu falei, poxa, eu posso fornecer isso para os clientes também. E comecei a especializar para retratos, que foi quando a gente começou a trazer as fotos, e curiosamente faz uma grande conexão do empreendedor com ele mesmo. Né? Então, a gente não se enxerga. A anatomia tá clara. Meu olho tá para fora. Eu não consigo enxergar meu rosto, nem que só se eu estiver na frente do espelho. Então, quando a gente começa a se ver na fotografia, vem uma outra percepção da gente mesmo. E começa a desbloquear muitas coisas. Então, o refino da qualidade da roupa, do vestimenta, também está comunicando, isso precisa ser estratégico. Sim. De acordo com a pessoa, com a personalidade da pessoa. Não adianta vestir um personagem que, querendo ou não, você pode estar lindo, mas a pessoa fala, tem alguma coisa estranha ali. Estranha. Olha,
fica aquela pessoa linda, né? Mas com alguma coisa estranha, a pessoa já olha e fala assim, pô, nojento esse cara aí, não quero não. Não é? Então vai trazendo, a gente tem um refino no nosso cérebro que mostra exatamente isso, ele tem essa capacidade de dialogar com esses elementos. Então trouxe isso para o meu trabalho, vai fazer 2 anos agora. Legal. Comecei pelos pequenos direcionamentos de cenário e agora tá trazendo isso para a imagem também. Pô, top, isso é muito bom. E legal que você estava falando, e eu estava pensando aqui comigo, né? Porque eu fiz... Na verdade, são 2 transições, lógico, por 3 experiências, né? Transição 1 e transição 2, mas por 3 experiências. Então, quando eu saio, eu fico 11 anos como professor de educação física, viajei o Brasil todo, dando treinamento, dando palestra, todas as feiras de fitness, só que minha vestimenta era eu estava vestido de calça tactel, no máximo um colete ou um blusão. Eu era patrocinado de uma marca de esporte, então eles mandavam a roupa para mim, mas era roupa esportiva, né? Então eu estava sempre com aquela vestimenta daquela forma. Quando eu faço minha primeira transição de carreira e que eu vou para a indústria farmacêutica e que as pessoas se vestem de esporte fino, alinhado, calça de linho, camisa de botão, dobrada, 3/4 por dentro, sapato social, eu não me enxergava daquele jeito. Precisa fazer trabalho emocional. Eu não me enxergava, eu botava roupa, e aí o pior, eu comprava roupa, eu comprava calça folgadona, era aquela camisa que dava 2 Cristiano dentro, que ficava sobrando aqui quando botava por dentro, porque eu não conseguia me ver, eu não conseguia me arrumar daquele jeito. É um choque. Eu levei, sem exagero, eu acho que uns 6 ou 10 meses, que eu me olhava, me arrumava, me olhava, eu falava, gente, que estranho, Nossa, eu não conseguia me ver daquele jeito, era muito difícil para mim. E eu sei que eu passava essa imagem, né? Lógico, porque eu já me sentia assim. Você estava falando aí, eu estava pensando comigo, nossa, isso é muito forte. É forte. É forte porque tem uma questão de pertencimento. Sim. Já trazendo agora mais para a especialidade que eu trabalho, que é a comunicação sistêmica, uma das bases é justamente esse ponto, que é o pertencimento. Então, desvincular de tribos Sim. é algo que mexe muito com o emocional das pessoas. Então, seja a tribo familiar ou a tribo profissional, porque a gente se agrupa por tribos, né? Pode ver, tem gente que vive de preto, é tudo preto. Roqueiro de plantão é tudo preto. Tem gente que gosta da alegria, você vai ver um monte de cores junto daquele pessoal lá. Aí tem gente que preza pelo refino, você vai ver qualidade, Sim. você vai ver umas roupas mais alinhadas, enfim. É por tribos. E a gente precisa entender quais são as nossas características. Então, essa transição, ela também infere tudo que você trabalhou emocionalmente, faço parte disso aqui. Sim. É por isso que quando a gente está trabalhando, eu sempre recomendo que você tenha primeiro uma limpeza, para depois ir para o próximo passo. Putz. Porque senão, o que acontece? Eu acabo me sentindo um impostor. Uhum. E pesa muito para a pessoa, e esse peso, óbvio, bloqueia oratória, bloqueia linguagem corporal, bloqueia tudo. Então, eu chamo de imagem de transição, né? E a gente vai limpando as imagens para depois trazer um elemento mais refinado. Fiz isso com alguns clientes e deu super certo, porque eles foram progredindo naturalmente. E as pessoas, e eles mesmos já vão olhando e falam, isso tem a ver comigo agora. Sentem, e vai soltando, vai soltando. Você vê que a gente nunca falou sobre isso. Verdade. A gente nunca trocou essa ideia. E eu tô me vendo muito, porque isso foi muito, muito real comigo. E essa foi a transição. Cris, e como é que você fez depois? Eu fui limpando o meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa era todo fitness, gente. E quando eu tinha 2 camisas de botão. Para um casamento, uma formatura, sabe? Quando não, eu ia com uma camisa gola polo, eu ia com uma camisa... Não era um esporte fino, ou enfim. Não tinha isso no meu guarda-roupa. E eu fui mudando, eu fui tendo mais opção. Eu fui indo para aquela loja que ela ajusta a camisa para mim. Ela já sai com a bainha pronta. Isso é muito legal. E aí eu fui me identificando. Então, isso faz total sentido para mim. Então, eu entrar numa loja que eu peço a camisa e a camisa não vem do jeito que eu quero, eu não entro mais lá.
Exatamente, porque você já sabe agora qual é o estilo que te representa, quais são os traços que Não te quero mais representam. estar folgando, não quero Sim. mais estar com uma manga aqui na frente, não quero mais ter folga aqui. Não, eu quero, ela tem que estar ajustada para mim, porque eu me sinto bem, eu me sinto Exatamente. seguro. Exatamente. Exatamente isso. Eu me sinto seguro. Eu trouxe uma expressão que é importante para esse processo. Se a gente não se sente seguro com aquilo que a gente está transmitindo na imagem externa, não adianta você estar no alinhamento mais refinado da face da Terra, Sim. que vai estar fazendo pose. Sim. Tá? Então a segurança ela vem de dentro para fora. Sim. Então a gente vai trabalhando esse ponto para poder realmente transmitir tanto na imagem quanto na oratória. Sim. Tem coisas que eu gosto de trabalhar assim dentro da comunicação visual, que é justamente os elementos-chave. Todo mundo vai ter um elemento-chave na sua jornada, faz diferença. Eu, por exemplo, tenho aqui um neurônio que parece uma árvore. E para mim conecta tudo que eu quero. Sim. O por dentro e o por fora. Né? E tem vários clientes que a gente vai trazendo esse elemento-chave. Ele também vai dando um startar na vida da pessoa de eu sou único. Legal. Tá? Então é importante a gente trazer isso. Legal. Uma marca, né? É uma marca. Que acaba criando uma identidade. Uma identidade própria. Né? Na verdade, acaba externalizando uma identidade própria. Tá? Então, é importante a gente saber que, por mais que a gente viva em tribos, eu não preciso necessariamente ser igual. Uhum. Tá? Então, eu sempre falo, é uma frase que eu gosto que todo mundo anote, porque faz muita... Anota aí. Faz muita diferença. Nós nos aproximamos por semelhanças e aprendemos com as diferenças. Legal. Então, sempre você vai ter algo diferente para poder contribuir com o próximo. E esse diferente precisa ser externalizado de alguma forma. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei. Como é que você vê hoje? Porque a gente olha para o digital e tem uma galera no digital fazendo de qualquer jeito e eu não vou falar nem do resultado final do que está sendo entregue, mas se apresentando de qualquer jeito. E aí eu sempre pego um ponto que é o seguinte... Você trouxe isso mais cedo, né? Que é a congruência do que a pessoa está falando, do que ela veste, do que ela vive, do que ela entrega. Uhum. Mas como é que você olha isso para falar para uma pessoa assim, olha, não tá legal? Porque é um ponto delicado. É delicado. É um ponto você chegar... Deixa eu melhorar minha pergunta, porque eu contextualizei para o que eu quero trazer. Como é que você vai chegar... Como é que você vira para uma pessoa e fala assim, ó, essa roupa não tá boa. Isso não combina com você. Eu vou trazer um exemplo. Uma vez um amigo, ele tem esse olhar, ele virou para mim e fez assim, Cris, deixa eu te falar, com todo carinho, porque eu sempre falei, né? Eu sou professor, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Isso é algo muito forte em mim. Não é à toa que eu comecei dando aula. Sim, sim. Mas professor não vende. E você tá a cara de um professor. E se você quer trabalhar com empresários, você tem que mudar um pouquinho o seu visual. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, puxa, mas como assim? Eu me olhava e eu não me via como professor, uma vestimenta de professor, eu não me via assim. Mas como você vira para a pessoa, como é que você consegue falar para a pessoa assim, olha, seu estilo é aquele? Ou é a pessoa que tem que ir tentando, é uma tentativa e erro? Como é esse jogo? Não. Eu faço pesquisa. Tá. Então, eu não trabalho com dados apenas de astrologia. Não. Eu faço pesquisas qualitativas para a gente entender quais são as palavras-chave que já estão atreladas naquela pessoa. Legal. Então, a gente roda uma pesquisa, chama de pesquisa de percepção externa. A gente faz uma margem aí de grande, de 30 a 40 respostas, dependendo do empreendedor, dependendo do especialista que chega. E conforme aquela pesquisa, eu falo, e aí, tu te enxerga assim? Bacana. Então a pessoa tem um choque de enfrentamento com aquele movimento, sabe? Lógico, a gente já tem um pouco de refino, tudo, mas eu não posso trabalhar em cima da minha astrologia. Uhum. Eu tenho que trabalhar dentro da personalidade da Sim, pessoa. Porque, desculpa te interromper, mas, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe, eu não tive essa explicação, não tive nada disso, mas às vezes era o professor que o empresário estava querendo. Exatamente, eu tenho um cliente que é exatamente isso que acontece. A gente percebeu, dentro da pesquisa, que ele já tinha uma palavra-chave que chamava inteligência. Legal. Quem que promove tanto inteligência? Professor. O professor. Então, o que o empresário queria? Um conselheiro. Sim. Eu não podia colocar ele como empresário, porque eu ia colocar ele de frente com um concorrente.
Então a gente trabalhou o refino Perfeito. da imagem para trazer justamente a imagem do sábio, a imagem do direcionamento, do conselheiro, daquela pessoa que com calmaria consegue transmitir o melhor, porque ele já passou pela jornada, ele já está calejado, ele não vai perder tempo. E os empresários começaram a pagar 3 vezes mais para ele. Legal. Aí a gente entrou num ponto que eu estava aqui já esperando, que são os arquétipos. Sim. E que hoje a gente ouve falar tanto dos arquétipos e é impressionante como as pessoas não estudam os arquétipos. Todo mundo quer ser o governante, todo mundo quer ser o... Mas na verdade não entende. Eu vejo muito, me corrija, e eu sei que você conhece também, eu vejo muito, fazendo uma comparação rápida, como as pessoas não conhecem, elas querem pegar só as qualidades e puxar para si. Eu via muito isso em perfil comportamental. Porque a pessoa olhava assim, um dominante, não, mas eu quero ser dominante, eu quero ser executor. Mas o executor tem muita coisa ruim também. Tem, assim como nos arquétipos. Assim como nos arquétipos. Então, a pessoa, não, então, Cris, eu quero passar um ar de dominante. Cara, peraí. Pra quê? Pra quê? Você sustenta isso? Vai ser por quanto tempo? Né? Então, vamos falar um pouquinho de arquétipos. O que são os arquétipos? Como é que a gente pode entender os arquétipos? Como a linguagem corporal e como ela se destaca nos arquétipos? Fala um pouquinho mais. Vamos lá, os arquétipos, primeiro de tudo, eu quero deixar muito claro que o pessoal fala dos 12 arquétipos como se fosse de Jung. Não é. Legal isso. Não é. Jung embasou uma pesquisa de Carol Pearson que trouxe os 12 arquétipos de marca. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Tá? Então, os arquétipos eles são elementos fundamentais, são as primeiras imagens que se construíram na história. Então, sim, é uma comunicação que vem do inconsciente desde os primórdios da humanidade até então. Tudo é um arquétipo? Tudo é um arquétipo. A gente está tendo aqui elementos que vão transmitir informações. Tá? Então, a gente traz já esse tipo de estudo. Dentro dos 12 arquétipos, a gente tem 12 tipos de personalidade. Claro que dentro do ser humano que somos, temos um pouco de cada um. Então, tem muita gente que fica perdida, mas qual que eu vou adotar? Porque eu me identifiquei com esse, que eu me identifiquei com aquele, tal, isso aqui. Mas sempre tem o mais forte, que normalmente é o que a gente não enxerga. Sim. Por isso que é importante a gente estar olhando para uma pessoa especializada para já ajudar nessa questão, porque mexe com o psicológico. Então, essa é uma coisa muito séria. Não pega um arquétipo e veste de personagem. E vai, sim, mexer com o seu psicológico. Você vai se olhar no espelho. Você vai se olhar nas redes sociais. Você vai entender isso de uma forma diferente. Não dá para ficar brincando assim. Tá? Então, os arquétipos dentro da comunicação, eles vão trazer tom de voz, eles vão trazer elementos, eles vão trazer cores, né? Eles vão trazer comportamentos e, claro, para conectar com o público. E é importante a gente ver a questão da luz e sombra, né? Então, vários comportamentos vão ser olhados por ali. Tem o comportamento positivo dos arquétipos e o negativo dos arquétipos também. Então, vestir um personagem, entenda que vem com luz e sombra aí. Por isso que eu falo, em vez de vestir um arquétipo, vista da sua personalidade, pegue um arquétipo para poder expressar isso. Bacana, porque quando a gente faz isso, me corrija se eu estiver errado, quando a gente não veste simplesmente um arquétipo, mas a gente entende um pouco da nossa personalidade, a gente vai pegar as nossas habilidades para potencializar elas. Com toda certeza. O arquétipo Olha para o arquétipo, eu gosto de trazer assim, olha para o arquétipo como aquele viés de comunicação que vai potencializar e vai trazer em elementos aquilo que você já é. Legal. Tá? Então a gente vai entendendo isso, porque muitas vezes a gente não enxerga, por isso que eu rodo pesquisa. Quando a gente traz dentro da pesquisa dos clientes, das pessoas que já conhecem, eles vão trazer palavras-chave que já estão associadas a você. Ou você vai se ver daquele jeito, ou não. Dentro do não vir daquele jeito, a gente tem duas opções, tá? Vamos então atrás daquilo que você se enxerga, ou vamos trazer isso aqui para você se enxergar. Boa. Então a gente faz esse trabalho. É delicado, mas é importante. E aí sim, quando a pessoa começa a se vestir, ela vai olhando, putz, será que eu era isso mesmo? E começa a potencializar aquilo, sabe? Muito interessante. Eu tive um cliente que quando me chamou, ele é funcionário público e ele tem uma carreira pública muito forte dentro do meio ambiente. E na época ele estava querendo fazer transição de carreira para o mercado de finanças. Já olhei assim, eu tenho certeza? Já veio aquele filhinho, eu tenho certeza? Ele,
Mas é porque eu tô querendo fazer uma coisa nova e coisa do tipo. Investe no meu brand. Sim. E a gente rastreou, fez a linha do tempo da jornada, tudo aquilo, fez a pesquisa de percepção externa e todo mundo já mostrava ele como uma grande figura pública. Assim, vamos reforçar isso? Vamos reforçar isso. Tá. Começamos a trabalhar os elementos, eu falei, vai atrás do terno verde. Uau! Porque eu vai atrás do Completamente disruptivo. Total. Assim, que a gente precisava trazer o ar da sabedoria, o ar do poder, né? Então a gente trabalhou bastante ali o arquétipo do sábio e do governante, ligados ao meio ambiente. E normalmente o verde é ligado ao arquétipo do explorador, mas a gente quebrou ali. Então a gente vai atrás do terno verde, porque eu nunca vi um político de terno verde. Bacana. Então a gente conseguiu fazer um posicionamento diferenciado que até hoje está repercutindo. Foi bem interessante o caso dele, até hoje ele está trazendo, está colhendo frutos desse posicionamento bem feito, está fazendo bem a gestão das informações, e assim as pessoas vão tendo mais clareza de com quem está falando. Top, top, muito bom. Você falou uma coisa que para mim é muito forte. Segurança. Você falou assim, ó, segurança porque eu dominava o conteúdo. Segurança quando eu fui estudar os arquétipos para eu fazer uma pesquisa e poder levar para eles. Segurança. Você falou segurança umas 3 vezes. Isso para mim é muito importante. E quando a gente olha para a comunicação, tanto a verbal quanto a não verbal, é quase uma chave isso. Porque quanto mais seguro você tiver do que você vai falar, melhor você vai falar. Quanto mais seguro você tiver do que você vai vestir, melhor você vai se apresentar. Como é que você passa isso para os clientes? A gente faz o trabalho emocional, faz o trabalho nele. E a gente precisa perceber qual foi o gatilho que gerou a insegurança para se expressar. Bacana. Então, a gente, normalmente tem questões com pai, com mãe, com direcionamentos assim, né? E para a gente trabalhar essa parte da segurança, primeiro, normalmente ele já domina o conteúdo. Então, a insegurança é de outra fonte. Sim. Não é só do domínio do conteúdo. E trabalhando isso, solta. Né? Então, a gente tem técnicas que vai ajudando a pessoa a se apropriar da própria história. Porque muitas das vezes o que acontece é isso. Eu quero negar minha história e quero mostrar só o que é bonitinho, só o que é palco, né? Mas é o lado ruim que traz a força. Por isso que a gente fala que a vulnerabilidade é tão forte na comunicação. Sim, sim. Não é porque eu vou expressar a minha vulnerabilidade, mas porque ela me traz a segurança que eu preciso. Então, se eu sei que eu sou vulnerável, o que eu vou fazer para mim? Trabalhar dentro dessa segurança interna para eu poder expressar isso fora também. Legal. Então, eu sempre falo isso, a ordem do trabalho é sempre a primeira pessoa. O método que eu trabalho é o método FALE, já tem 4 anos que já é aplicado nas nossas metodologias, e é fonte, audiência, linguagem e estratégia. É seu? Primeiro, meu. Legal. Método próprio. Fonte, audiência, linguagem e estratégia. Então, primeira fonte, primeiro é você, primeira história, a base de tudo. Depois, para quem eu falo, que acontece muito da gente estar falando para o público errado, e aí eu me sinto inseguro. Porque eu estou falando para alguém que não tem compatibilidade comigo. A gente mapeou a história, a gente mapeia para que tipo de público ela está falando. É mais fácil de entender a compatibilidade de personalidade. E aí ela vai soltando aos poucos para aquele processo. Depois disso é que a gente trabalha a linguagem. Para depois a gente ver que tipo de estratégia de comunicação e posicionamento que essa pessoa vai precisar ter. Então o pessoal, eu preciso de uma estratégia, preciso de uma estratégia. Vai, pega, adota uma estratégia que não tem nada a ver com a pessoa. Só deixa, já fica mais ainda insegura. Que vai falar, pô, não dá certo, eu não dou certo com nada. Foi porque não está começando no principal, que é ele mesmo. Então, todo o trabalho de personal branding, todo o trabalho de desenvolvimento da comunicação, precisa começar com quem está falando. Sim. Com a história de quem fala. Sim. E isso é bacana, porque isso é novo, mas é muito antigo. Sim. É novo assim, como é que eu vou melhorar? É novo porque a gente está vendo todo mundo falar sobre isso. A gente veio falar brand, personal brand, arquétipo, a gente vê muito falar sobre isso, mas isso é muito antigo, gente. Quando você para olhar e você vai ver arquétipos e linguagem, comportamento e tudo que você trouxe, pô, isso que você falou de fonte, audiência, linguagem, estratégia, sem querer entrar no assunto, mas destacando um assunto, gente, a política faz isso há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Isso é... A gente já via isso até na
A retórica aristotélica, né? Tá muito lá atrás. Por que eu falei do alinhar, pensar, sentir, agir? Porque isso é fatos, logos e ethos. Sim. É a mesma coisa. Só que já está falando há muito tempo. Eu estou trazendo para uma linguagem mais simples de entender. Ponto. Então é a gente começar a ver que o que está acontecendo hoje é técnicas que adotam conhecimentos antigos para o momento contemporâneo. Exatamente. Exatamente. E funciona. Funciona? Então a gente tem que parar de tentar inventar roda, entender, ter segurança para poder aplicar. Exatamente. Exatamente. E isso muda o jogo, isso muda o game. E tem um ponto que eu acho bacana, que eu queria saber de você, porque a gente vê as pessoas, hoje todo mundo quer lançar um curso online. Hoje todo mundo, porque ganhou, principalmente depois da pandemia, ganhou muita força. Sim. Ganhou muita força. E aí as pessoas, elas querem fazer de qualquer jeito, elas querem se apresentar de qualquer jeito, elas pensam em se mostrar de qualquer jeito, e quando eu falo se mostrar, é se expor, né, de qualquer jeito. Como é que você pode trazer aqui pro pessoal, olha assim, poxa, o que é que eu posso fazer hoje para que eu consiga ter essa clareza? Será que eu estou me mostrando? Lógico, gente, se vocês querem, no final a Nay vai deixar aqui os contatos dela, né? Mas se você precisa de um acompanhamento profissional. Mas hoje o que é que eu posso olhar assim, ó? O que é que eu posso olhar dentro de como eu estou vestido? Como é que eu posso encontrar? Vamos lá, se eu fosse fazer uma análise SWOT de como eu me visto hoje, quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e as minhas ameaças. Como é que eu posso fazer hoje? Como é que eu posso fazer uma análise? Nossa, tô errado, preciso contratar um profissional. Ou, tô certo, eu preciso potencializar isso aqui. Fiz quase uma análise SWOT da análise SWOT. Foi mesmo. Objetivamente, primeiro ponto. Você já está feliz com os seus resultados? Se não está, legal. Tá errado. Já partindo para o resultado. Porque tudo gera um resultado. Bacana. Todo mundo fala, eu não tenho resultado. Tem sim. O resultado negativo é um resultado. Tudo é um resultado. Tudo é um resultado. Se esse posicionamento não está bem feito, é um resultado. É um resultado. Se ele está mal feito, é um resultado. Se ele está bem feito, é outro resultado. E assim vai. Então, o que acontece? O pessoal falou muito, faz de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, você vai dar resultado. Tá com medo, faz com medo mesmo. Eu sou completamente contra isso. Completamente contra isso. Tá com medo? Se instrua. Isso. Não vai fazer com medo mesmo, vai fazer besteira, pô. E se duvidar, vai travar. Vai travar. Trava. Vai travar. Se você não tiver controle disso, ele vai travar você. Não, se eu tô com medo, se instrua. Se instrua com alguém que já passou pelo caminho. Boa. É a melhor coisa. Porque assim, às vezes a gente se instrui com livros, eu sou essa pessoa, eu adoro livros. A gente se instrui com livros, mas a gente cai dentro dos nossos filtros críticos. Sim. E fica no mesmo lugar. Sim. Né? Então, pega o livro, mas conversa com alguém que já leu também aquele livro, ou aplica aquele tipo de conteúdo, tá tudo certo. Então, quando a pessoa vai para o digital, primeiro, analisa a ferramenta, entenda se aquilo. Eu tenho muito cliente que é low profile, não tá nem aí pro digital, mas no offline tá fazendo muita coisa boa. Isso. Principalmente no esporte, pô. A gente percebe muito. Tem um cliente que são do esporte, toda a rede social do cara tem 500 seguidores. Mas vê lá, se ele não tá movimentando 500 mil pessoas dentro de uma ação esportiva. Tá? Então, a gente precisa quebrar um pouco dessa crença. Sabe? O digital funciona até como meio, sim, mas não precisa necessariamente ser a pessoa que está ali. Tá? Então, dentro do nosso processo da análise SWOT poxa, eu sou bom de comunicação digital? Não sou. Eu posso usar isso para uma outra fonte? Pode. Legal. Tá? Então, a gente vai trazendo isso, esses posicionamentos. Esse cliente sabe o que eu falei aqui, né, agora. O primeiro ponto do nosso trabalho com ele foi palestras, palco, direcionamento de palco, e agora que a gente vai começar a trabalhar o digital em cima do palco. Sim. Por quê? Com o boom da pandemia, todo mundo vindo para a rede, ficou muita rede falando abobrinha. Sim. E aí, se você faz de qualquer jeito, você vira mais um. E aí perde credibilidade. Tá? Então, é importante a gente olhar para isso nesse momento. Traga aquilo que você está fazendo no offline com estratégia para o digital. Entenda para que você está falando, e aí você entende qual que é a linguagem, se você vai usar jargões técnicos, ou se não, tá? Esse é um erro muito clássico. Muito. A pessoa está falando para um público, mas com a linguagem de outro. Aí o que acontece? Ela atrai mais colega de profissão do que o público que eu quero mesmo de fato. Nossa, esse é um erro muito comum. É clássico. E depois você vai ver a estratégia. Por dentro da estratégia, eu tenho paciência para estar todo dia na rede social?
Não. Então vai pro YouTube, caramba. É diferente. Tem várias redes sociais aí, todas elas vão dar resultados, Sim. depende de como você vai aplicar. Sim, isso é muito importante. E a comunicação em cada rede social é diferente. É diferente também. A forma que você vai se apresentar no Instagram é de uma forma, no YouTube é de outra forma, no LinkedIn é completamente diferente. Sim. No Twitter, enfim, como você vai se apresentar, como você está vestido, como você tem... Eu ouvi uma vez, eu não tinha, na época, eu não tinha olhado para o Instagram dessa forma, quando eu ouvi uma pessoa falando isso. Gente, entenda que o Instagram é instantâneo. Isso. Então é o que está acontecendo ali do dia. Exatamente. Então não adianta você botar ali, já trazendo aqui a dica para você, muito conteúdo pesado. Não funciona. Porque é cansativo, então isso é comunicação, é como você se comunica. Percebe que é tão forte isso, perdão de cortar aqui, Não, mas eu só não, quero... mas Eu quero complementar. É tão forte isso que todo mundo que faz live, pega a live e picota a live pra botar no feed. Exatamente. Pra ficar instantâneo. Exatamente. Eu tenho uma cliente muito parecida com isso que você falou. Ela é muito forte no offline. Muito forte no offline. E o online dela ela nunca trabalhou. A rede social dela sempre foi pra família. Era fechada. Até ela falou pra mim, Cris, os clientes me pedem pra seguir, eu nego. Porque não é rede social, eu posto ali na praia, então eu posto com roupa, eu sou uma executiva, então eu não vou, eu posto no meu momento de lazer, na piscina, e eu não quero que meu cliente fique me vendo de biquíni, e ela tá certa por um ponto, Sim. Certo? E aí eu virei para ela, e a gente está trabalhando um posicionamento dela de mercado, e a gente começou agora a entrar depois de 8 meses praticamente, 7 meses, a gente começou a trabalhar a rede social, mas depois de 7 meses. Uhum. Aí fomos abrindo a rede social dela, tiramos, eu falei pra ela, olha, o que é que você acha da gente tirar? Você se incomoda, não se incomoda? Eu concordo com você que também não combina. Você é uma executiva, você trabalha com... Então não combina esse tipo de foto aqui. Você se incomoda em tirar? Ela, não. Então vamos tirar. Já é uma coisa antiga, mas que se a pessoa descer muito ali, vai... Você se incomoda em tirar? Ela fez, não, vamos tirar. Sempre tem o curioso de plantão, né? Então a gente tirou. Mas a rede social dela, eu falei isso pra ela, eu virei pra ela e fiz assim, olha, seu conteúdo é muito denso. Não é conteúdo que você consiga fazer em 1 minuto. Então o que é que a gente está explorando? A gente está explorando o YouTube dela, com vídeos mais longos e cortes para jogar nas outras redes sociais e mandar a galera pro YouTube. Tá funcionando? Olha que legal. A gente não foi pro comum de não, vamos publicar e postar todo dia e não sei o quê. Não precisa disso. E ela me falando isso, ela, Cris, eu não quero ficar postando, eu não quero isso, eu não quero ficar... Eu fiz, não, calma, vamos entender o que a gente precisa. A gente precisa te posicionar. A gente precisa... Olha que coisa, Nai. Ela virou pra mim e fez assim, ó, um grande cliente meu me ligou e fez assim... Não vou expor o nome dela aqui, mas me ligou e fez assim, fulana, me diz aí qual é seu YouTube que eu quero mostrar você para meu irmão. Olha que legal. E ela não tinha YouTube na época. Putz, a gente precisa de uma presença digital, sim. E Mesmo que seja low profile. Eu virei para ela e fiz assim, ó, entenda, encare, é porque aí vem o preconceito e a visão com os conceitos formados por algumas profissões e que tá tudo bem, que a pessoa acha que fazendo isso vai virar blogueira. Uhum. A pessoa acha que fazendo isso tá virando influencer. Não, eu virei pra ela e fiz assim, ó, imagina que seu Instagram é um media kit do que você faz. Exato. O seu Instagram, existe a pessoa que trabalha com o Instagram que é influencer, e existe a pessoa que trabalha com o Instagram que só tem um posicionamento digital ali. Sim. E que quando é pesquisa... Sabe por quê? Porque se eu virar pra você hoje e falar assim, ó, Nai, eu encontrei um dentista top. Um dentista incrível. Anota o nome dele aí, porque, nossa, vai lá nele. Você vai pesquisar quem é ele. Pô, isso aconteceu comigo, com o meu ortopedista. Eu fui atrás do meu ortopedista, fiquei desesperada, porque eu não achava nada do cara em lugar nenhum. Eu vou falar assim, Deus, eu confio, Deus. E realmente o cara era muito bom. Até hoje eu falo, então, quando é que a gente vai fazer tuas fotos, pelo menos para poder colocar a tua rede social para dizer quem você é? Isso, é um media kit. Ele não precisa estar ali, ó, falando, mas sim,
Se ele está num congresso, posta o congresso. Isso. Ele está estudando, posta estudando. Agora ele começou a postar umas coisinhas assim. Mas eu entendo que é difícil. Não é uma coisa que é para ser massiva. Para quem trabalha com influência, Sim. ok. É importante estar com uma constância maior dentro das redes sociais. Mas para quem não trabalha, que precisa apenas expor o trabalho, mantém alguma coisinha, uma postagem ou outra, só para mostrar para as pessoas o que de fato você faz. Não precisa estar lá o tempo todo, não. Sim. Então depende muito do que você tem de modelo de negócio, do que você precisa, qual que é o objetivo numa rede social. Então isso é bem eficaz, bem claro. É que todo mundo fica com medo de ser escravo do conteúdo, que isso acontece muito, né? Muito. E para a produtividade é péssimo. Então é entender assim, que o que eu tenho a oferecer. Sim. Então hoje eu tenho cliente que ele entra na rede social uma vez por semana. Que é para gravar um vídeo e olha lá. O resto é o social media dele que faz. Sim. Tá? Então, mas ele está em outro patamar. Quem está sozinho? E aí, o que faz? Poxa, traz uma história de vez em quando daquilo que você está atendendo. Que aí vai fazer diferença também. O posicionamento da gente, o branding da gente, ele precisa estar conectado em vários pontos de contato com o cliente. Então, não adianta nada também você ter uma beleza de experiência do cliente dentro do seu atendimento se ele não vai conseguir comunicar isso para outras pessoas. Isso. Ele vai querer transmitir isso para outras pessoas. Olha o exemplo. Me conhece o YouTube que eu quero mostrar para meu irmão. Olha só. Né? Então, meu YouTube é péssimo. A minha rede social mais forte é o Instagram até hoje, mas todas elas se comunicam. Né? Então, por mais que eu esteja ajeitando o YouTube agora... Não, mas eu vou te dizer, não é porque você está falando isso, trazendo aqui como uma estratégia, né? Sim. Se a gente também tenta estar em todas as redes sociais, a gente vai acabar pecando. Não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada, porque Eu gravei... gente, eu não sei quando é que vocês vão assistir esse podcast, mas... Quando você chegou, Sabrina estava gravando e eu tinha acabado de gravar uma aula. Sim. Grande problema das pessoas é quererem fazer as coisas de qualquer jeito. Não faz de qualquer jeito, não. Se você for fazer de qualquer jeito... não, eu tenho que estar em todas as redes sociais. Aí você vai fazer de qualquer jeito. Fazendo de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. Tendo qualquer resultado, você não vai ter o objetivo que você deseja. Eu vou dar uma estratégia que é o que eu tô fazendo agora. Agora eu tô começando a gravar uns vídeos melhores porque eu sou a pessoa que tô nos bastidores dos meus clientes. Então, por isso que eu não sou tão influente quanto eles. Mas no offline, gente, a influência rola solta. Então, eu tenho todas as redes, mas todas elas direcionam para um único lugar. Sim, importante. Chama meu site. Lá tá tudo organizado. Tá, então ali as pessoas têm realmente noção do que eu estou transmitindo, do que é o meu trabalho, do que realmente está acontecendo. Então, pode ter todas as redes sociais? Pode. Não dê conta de todas de uma vez. Sim. Tem equipe para isso, porque senão a gente surta. É muita coisa. E toda vez estão lançando uma rede social nova. Não dá para ficar brincando assim, não. Então, ter estratégia mesmo. O que eu vou apostar? Qual é o meu direcionamento? Qual que é o comportamento da minha audiência? Nessa rede para você. Exatamente. Então, tipo, qual que é o meu comportamento? Eu tenho gás para estar todo dia? Não tenho. Então, com quem eu quero falar? Quero falar com um perfil mais corporativo? Foca no LinkedIn, caramba. Isso. É melhor, porque ali você vai fazer mais negócios. Isso. Não precisa ter o Instagram mais lindo das galáxias, não. Postando café da manhã, postando... O executivo nunca vê isso. Não, muito pelo contrário. Ele quer resultado, o executivo quer resultado. Agora, se você tem um comportamento de audiência que gosta de relacionamento, Instagram é muito melhor. Muito melhor. Então, por mais que seja um perfil executivo, mas que goste de relacionamento, vai estar no Instagram. Sim. Não tem jeito. Então, é preciso pesquisa para poder fazer a estratégia. Isso. Senão a gente comunicação certa. Senão a gente fica perdendo tempo, querendo acertar e fica só errando. Bacana, muito bom. Nai, e aí, beleza, a gente entendi como é que faz essa... Pô, tô gostando, o resultado tá bacana, o cliente tá chegando, então tô no caminho certo. Mas, se eu tiver no caminho certo, mas eu quero melhorar, eu olho para o player de mercado, eu tenho meu segmento, eu olho para o player de mercado que se destaca. Ele tem um comportamento diferente do meu em termos de comunicação visual. Você acha que eu devo tentar modelar ou eu sigo o meu? Segue você. Segue o seu. Sem sombra de dúvidas. Como é que você vai querer modelar o cara? Você vai se tornar ele. Simples. Perfeito. Segue o seu, vai refinando tudo e faz diferença. Eu acho que esse é o maior erro das pessoas. Sim,
Tem muita gente igual. Olha, eu vou ser dura agora, tá? É muito papagaio de pirata falando na rede social. Tá? Então a gente precisa ter um pouco mais de autenticidade. Eu levanto a bandeira da autenticidade, do diferencial, porque digital só tem uma. Nem gêmeos tem a mesma, pô. Então a gente precisa ter o nosso diferencial na rede social. Teve uma época que o pessoal tava... E tem as modas, né? Que sai estoura as modas. E aí o pessoal, não, agora é frase de efeito. E aí todo mundo postava a mesma frase, gente. Era a mesma... Você rolava o feed, todo mundo tinha a mesma frase. Então, o que a gente precisa... E eu achei bacana porque você trouxe isso na vestimenta, né? A gente ter aquela coisa que identifica. Sim. Poxa, o colar que te identifica, a pulseira que identifica, o colete, aquilo identifica a pessoa. Você olha e você faz... Pô, aquilo é... É Nai. Aquilo é Cris. A gente vai percebendo. Então isso tem essa identificação. Isso é bacana. E na linguagem verbal também. Total. E no jargão também. E no que você defende também. Então, quando eu ouço uma pessoa assim, às vezes, iniciando, mas querendo trazer uma linguagem dos outros, e por isso que eu fiz essa pergunta, de olhar, porque eu vejo as pessoas assim, eu já recebi, vamos lá, eu não vou falar nome, mas eu já recebi isso. Nós voltamos em Salvador em julho de 2023, não sei quando é que você vai estar assistindo. Voltamos em julho desse ano, né? Vamos passar as férias com os meninos. E a gente estava lá fazendo um evento lá em Salvador. E um amigo foi lá e ele virou para mim e fez assim, Cris, que massa, show, não sei o quê. E cara, você já reparou que fulano de tal, ele tá fazendo isso? Por que você não faz isso? Aí eu pensando comigo, né? Fulano de tal que ele falou, pega a dica comigo. Sou eu que instruo ele. Aí eu virei para ele e fiz assim, cara, porque o público dele é outro. E se eu fizer isso, meu público não vai entender nada. Não tem a ver com o meu público. A comunicação é outra. Aí ele fez, cara, mas eu acho que você devia fazer isso. Porque assim, ó, eu vejo ele fazendo isso e dá muito certo. Aí eu de novo fiz, não, mas tá tudo certo, cara. Que bom que tá dando certo para ele. E aí, e continuou nisso, sabe? E por fim, ele ainda virou assim pra mim e fez assim, ó. Quer ver outra coisa? Por que você não compra uns seguidores? Porque isso vai mostrar que você... Eu fiz, cara, deixa eu te falar. Não é isso. Não é assim, sobre isso. Mas assim, ó, tá tudo certo. Pô, eu não ia ficar dando aula pra ele, sabe? Aí eu fico com medo até de ser chato, de ficar querendo... Não, senta aqui, deixa eu te falar. Uhum. Vamos lá. Não é assim. Mas o que eu quero trazer aqui para você é como é forte essa coisa da comunicação e do visual e que como tem gente que ainda não entendeu isso e fica nessa coisa de copiar e não tem resultado e não muda. Não muda, continua do mesmo jeito e não entende por que não tá tendo resultado. Não entende por que tá tendo resultado. Ou tá tendo resultado que não quer. Não tá tendo resultado, a gente falou isso, não. Ela tá tendo resultado, mas o resultado ruim. Tanto que ela não quer, exatamente. Tá tendo resultado ruim. Puxa, é impressionante. Eu vejo você falando, tudo que você trouxe aqui, eu fui trazendo uma história. Eu fui passando aqui, eu fui falando assim, cara, eu passei por isso, eu fiz isso, eu mudei isso. E quando eu não mudei, quando eu segurei, porque lógico que eu errei. Outro dia a gente estava vendo um dos meus primeiros vídeos. Vamos lá, eu vou contar a história, tá? Eu falei para vocês que minha primeira transição, eu estava na educação física, eu fui para a indústria farmacêutica. Eu tive a mudança visual, a mudança de comunicação. Eu já tinha habilidade de comunicação, eu já tinha habilidade de palestras, de cursos, mas eu tive que aprender a habilidade de vender conceito, de falar com muito mais eloquência, para que o médico, às vezes de forma rápida, mais objetiva. Sim. Porque eu tinha pouco tempo ali para falar com o médico. Enfim, então eu desenvolvi outras habilidades. Mas, falando ainda da vestimenta, aí eu precisei daquele tempo que eu falei para poder se ver. Para poder me ver. Aí eu me encontrei. A roupa que eu queria, bacana aqui do meio para o fim dessa minha jornada. Era engraçado quando eu entrava na sala do médico e uma médica, ou um médico, por exemplo, virava para mim e falava assim, bonita camisa, Cris. Porque a maioria... Sabe por quê? Porque a maioria dos representantes, eles se vestiam iguais. E aí, quando você se veste de você mesmo, quebra a expectativa. Alinhado com aquilo que você é. Com aquilo que eu... Por exemplo,
eu tenho até hoje camisa, eu adoro o lilás, a camisa roxa. Uhum. E eu ia trabalhar com essa camisa e quando eu via, tinha 8 de preto, 3 de branco, 1 de azul. Eu ia com a camisa roxa. Tudo padrão. Mas não era um roxo vulgar, um roxo, um lilás muito chamativo. Era fino. E quando eu entrava com aquele... Tinha a ver comigo, eu tava me sentindo bem. Amarelo. Gosto muito. Verde, gosto muito. E aí, bonita camisa, Cris. Olha só que interessante. Eu tenho uma parceira como consultora de imagem que ela defende exatamente isso. Quando você se veste de você, faz toda a diferença. Porque você olha no espelho e você fala... Gostei. Massa. E aí você vai com essa segurança para falar com as pessoas lá fora. E você sustenta estar fora do padrão. Sim. Mesmo que seja dentro da mesma tribo. O que o cacique é? Ele é da mesma tribo, mas ele está fora do padrão. Sim. Não é? Então a gente começa a criar uma percepção diferente na mente do outro, que ele vai colocar você em primeiro lugar. Porque ele enxergou você diferente, mesmo que seja igual. Lembra do se aproximar por semelhança e aprender com as diferenças? É exatamente isso. É muito bom, é muito bom. E aí, olha que doido, né? Eu faço a transição, saio da indústria farmacêutica para montar minha empresa. E eu achei que a vestimenta da indústria farmacêutica era o que eu tinha que usar. E eu me senti da mesma forma de novo. E eu botava a roupa da indústria, roupa de calça de linho, sapato social, camisa de botão dobrada 3/4. E eu me vestia e eu não me via. Olha que interessante. E aquilo já não conectava de novo. Eu ia conversar com meus clientes e eu sentia uma distância, assim, não é para melhor ou para pior, mas era uma distância na comunicação. Eu me sentia distante dos meus clientes. Cria um lapso. Olha como isso é muito forte. E foi bacana tu trazer isso agora, porque isso é forte e pode ser estratégico. Eu tô com um cliente agora que a gente está construindo um posicionamento de distanciamento. Uau! É de distanciamento. É justamente para aumentar a distância que as pessoas vão querer para poder fazer essa ponte em lapsos temporários. Sim. Tá? Então a gente está criando essa comunicação de distanciamento, está dando certo. As pessoas já estão percebendo isso, que é para chegar em momentos apropriados com os tickets menores quando abrir a oportunidade. Tá? Então é estratégico, depende muito do que a gente está trabalhando. Mas ele sustenta essa personalidade. Sim. Tem gente que não, precisa de estar com as pessoas o tempo todo. Então jamais construa um distanciamento. Então todo mundo quer usar o terno, quer ser refinado e coisa do tipo, você está criando um distanciamento desnecessário. Tô falando que o que ela tá falando, vai passando um filminho aqui. Isso aconteceu comigo quando eu iniciei a carreira na minha empresa de coach, mentoria, treinamentos. Sabrina já dava aula há 14, 15 anos. E eu vi uma janela gigante dando sopa no direito, no meio jurídico. Porque o advogado, ele não sabe fazer networking, ele não sabe fazer vendas, ele não sabe fazer gestão de escritório e ele não sabe fazer marketing. Eu falei, opa, eu vou entrar aqui. E aí eu me joguei nessa janela. Só que eu me joguei nessa janela e apareceu oportunidades para mim para eu dar aula na OAB, para eu dar aula na ESA Bahia, na Escola do Legislativo do Piauí. E aquele público era um público do jovem advogado. E eu estava tentando alcançar o advogado, mas estava falando para o jovem advogado. Como eu me vesti, eu estava me vestindo para o advogado. Sabe o que foi que eu ouvi várias vezes? Poxa, professor, eu gostei muito do seu conteúdo. Ainda vou ter a possibilidade de te contratar. E eu sou facinho para contratar. Era para eles me contratarem, mas eles estavam me vendo muito distante. Exato. Eles me viam distante. Eles falavam assim, pô, professor, eu preciso eu precisava da sua mentoria, mas não vou... Eu fazia... Ela nem me perguntou. Não mesmo, isso acontece direto. Porque eu estava olhando pro advogado, mas eu estava falando pro jovem que tinha acabado de formar, que não tinha grana, e me via muito distante. Isso acontece muito. Foi legal trazer isso, porque isso aconteceu também dentro de uma série de vídeos que eu ajudei para arquitetos, no Conselho de Arquitetura. A gente tinha que falar para jovens arquitetos, para recém-formado.
Tanto que o processo lá era justamente esse. Então a gente criou uma linguagem mais espontânea, mais colorida, mais prática, mais rápido. E deu um boom. A primeira temporada realmente foi a mais assistida que teve. Que é justamente a gente entender para quem que a gente está falando. Uhum. O momento dela. Eu sou meio contra classificar por idade. Sim. Porque não funciona muito bem por idade, não. Hoje em dia, Mas é o comportamento. Tem muito recém-formado que tem comportamento de velho. E tem muito velho que tem comportamento de adolescente. Então, qual que é o comportamento que você vai estar atrás, né? Que é aí que a gente vai adaptar nossa linguagem no terceiro passo dentro do processo. Tá? Então, é muito importante você ter trazido isso, Cris, porque muita gente quer fazer reposicionamento de imagem, para mostrar que está bem, quer fazer um retrato bacana e tal, e cria um lapso de vendas no negócio. Eu falo, olha, todo reposicionamento pode criar um lapso de vendas, sim. Tá? Então é importante, você vai fazer o reposicionamento, tem que ter essa transição. Sim. Eu estou com um caso agora exatamente desse, que a gente vai sair do ticket padrão para o alto ticket, só que eu preciso construir essa escada. Então eu vou ter que construir todo o storytelling para que as pessoas comecem a acompanhar essa transição, saia quem tem que sair e Lógico. fique quem tem que ficar. Mas isso implica, sim, num vale de vendas. É preciso deixar isso aqui muito claro. Sim. Porque se ela muda totalmente a comunicação dela do nada, o cliente Sim. também vai embora do nada. Exato. É sempre a mesma consequência, sempre. É um reflexo. E automaticamente, gente, a gente está trazendo isso como uma coisa assim, mas se você muda a sua comunicação positivamente, o cliente também chega do nada. Atrai, exatamente. Atrai. Sempre funciona para os dois lados, tá? Sim. Mesmo que afasta, também traz tudo de volta. Então, é importante a gente ter clareza. Quando se trata de comunicação, é tudo muito sutil. Né? Então, a pessoa vai muito atrás de técnica, de oratória, pererê, isso aqui e tal. Mas calma, tem uns passos antes de chegar na oratória. Tem uma pesquisa, a primeira delas, né? Que diz que a comunicação falada ela só é percebida em 7%. Uau! Então, antes disso, tem 30% de tom de voz e mais 53% aí de comunicação visual, linguagem corporal e coisas afins. Então, entenda que o primeiro passo é você alinhar a parte estética com os elementos que vão fazer com que a pessoa perceba de fato qual é a mensagem que você quer dizer. Senão, o que vai acontecer? A pessoa está enxergando abacaxi e você está falando banana. E não junta, faz uma pessoa, putz, até você passar ali um tempão para poder a pessoa começar a entender, você perdeu meia hora aí que podia ter sido economizado nesse alinhamento de comunicação e imagem. Ó, eu gravei, e aí a gente vai, olha, vamos lá, a gente vai pegar tudo isso que a gente trouxe e eu vou trazer só uma ponte aqui para como isso é importante, gente. Vendas. Como isso influencia nas vendas. E entenda que se você não vende, você está fadado à falência, a parar. Todo mundo vende, tá? Você vende a sua imagem, você vende a sua comunicação, você vende a sua segurança, você vende o seu conhecimento, você vende a sua hora, você vende, enfim. Você vende sua ideia, você vende. Exatamente. Olha que coisa. E eu gravei até um story disso e recebi bastante direct. E é engraçado, por exemplo, na minha rede social, eu recebo muito direct. Eu não recebo comentários. Eu também. Por quê? Porque o meu cliente, ele não quer se expor. O meu cliente tem o mesmo comportamento. Então ele me manda direct. Ele não me manda comentário. Diante disso, qual que é o CTA que faz? Conversa comigo no direct. Manda um direct pra mim. Se você olhar toda a minha comunicação, me chama no direct. Vamos conversar. É sempre assim. Na semana passada, atemporal, mas na semana passada, um amigo me chamou, me ligou. Eu não sabia, não tinha mais contato dele salvo. Tem muito mais de um ano que a gente não se fala. E aí o telefone tocou, eu atendi. Ele fala, Cris, beleza? Quem falando? Fala, meu velho, como é que você tá? Tudo certinho? Tranquilo, beleza. Ele fez, Cris, você tem 5 minutos? Eu fiz, tenho. Ele fez, tá, beleza, então deixa eu te falar uma coisa. E ele começou a contar a história de uma empresa. Só que no meio da comunicação, eu não conseguia sentir segurança por vários detalhes da comunicação que estavam sendo feitas de forma errada. Então, não tinha conexão, tinha erro pra caramba de português e a história não estava sendo contada da maneira certa. Eu digo porque contar história é uma arte. É uma arte. Você contar a história, você falar,
Então você tem que saber a hora certa de você aumentar o tom de voz, de você baixar o tom de voz, de você falar de forma mais clara, de você... Então tudo isso faz... Então, do jeito que ele estava falando, estava parecendo que ele estava lendo, uma coisa bem mecânica, né? Que acontece muito. Que acontece muito. Ele estava com um roteiro de vendas na mão, me contando a história. Ele não... A primeira pergunta, você tem 5 minutos? Eu fiz tempo. Ele começou a contar a história de uma empresa, e aí eu virei para ele com 8 minutos de ligação, eu peguei, parei, olhei assim, caraca, já tem 8 minutos. Aí eu fiz, cara, deixa eu te falar, eu não tô entendendo. Fala para mim, o que é? Ele fez, não, peraí, calma que eu vou te falar. Eu fiz, mas calma, eu tô calmo. E o que eu quero trazer aqui? A comunicação totalmente errada não me fez comprar. Eu nunca iria comprar o que ele quis me vender. Por mais que não fizesse, eu falei para ele, cara, não faz sentido para mim, eu não quero entrar. Enfim, não dá para mim. Mas por mais que fosse algo que desse para mim, a comunicação já começou errada. É terrível isso. Se você não consegue trabalhar pertencimento nos primeiros minutos, a pessoa fala, cara, eu faço parte disso, eu quero te ouvir, ferrou. Pode trazer a ordem aí que não vai ser ouvida, não vai dar vontade de conversar com aquela pessoa, muito menos de entender o que ela faz. E sabe por que eu trouxe essa história? Porque você falou agora aqui, né? 7% é apenas a linguagem verbal. Uhum. Mas quando você não tem a linguagem corporal, então? Por isso que eu quis dar esse exemplo do telefone. Entendi. Porque aconteceu isso. Uhum. Então, primeiro, você tem que ter clareza de todas as suas comunicações para que você explore. Pô, é por telefone? Eu tenho que ser o mais claro possível. Sim, não vai ser fazer abobrinha não com esse negócio. Se for pela rede social e que, às vezes, a primeira imagem é que vai contar, eu tenho que entender que a minha foto bem feita vai fazer com que o cliente queira saber o que eu estou falando. Com certeza. Porque tá no mudo. Se eu abrir aqui minha rede social, tá no mudo. O Reels, ele vem no... Você que clica para adicionar o som, se quiser. Se a imagem não for bacana, eu não vou acionar o som. É isso que eu quero trazer. Então, exatamente. Como uma coisa, ela vai linkar a outra. Vai. E assim, foi legal você trazer o exemplo do telefone, porque é o seguinte, eu tenho certeza que tu criou uma imagem mental de uma pessoa mal arrumada para essa pessoa. Totalmente. A gente vai fazer essa construção mental a partir daquilo. Com a folha de ofício da empresa, lendo... Então, vê como é importante ter essa coerência, que é justamente o que vai fazer a diferença. Então, mas eu trabalho muito com essa questão do telefone. O que acontece? Né? Então, tipo, o que eu preciso trabalhar? Então, primeiro, trabalhe seu tom de voz para que a pessoa construa uma imagem positiva mentalmente, porque ela vai fazer isso. Sim, perfeito. Galera, top, curti muito. Isso é um assunto que dava pra gente... Deixa eu falar, eu nem vi o tempo passar. Se deixar, eu vou ficar falando, porque eu adoro falar sobre isso. Eu tava aqui, ó, vou, porque porque assim, a gente vai falando, a gente vai tendo ideia do que a gente pode fazer, de como a gente pode melhorar o nosso trabalho, a nossa comunicação, a nossa apresentação. Isso é fundamental. Nai, obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço o convite. Poxa, olha, deixa seus contatos, eu vou deixar tudo na descrição. Na descrição do nosso podcast vai estar lá o @, a galera vai clicar, vai cair direto, mas onde é que a galera pode te encontrar? Deixa seus contatos, fala aí. Nayara Falcoski só tem uma no mundo, graças a Deus. Então tu vai achar em tudo quanto é canto com esse nome. @Nayara Falcoski no Instagram, meu e-mail falecom@nayarafalcoski.com. Telefone tá por lá também, então é só entrar, tá? Site nayarafalcoski.com e eu vou estar sempre disponível aqui para poder atendê-los e ajudar você a ter sua liberdade de expressão. Legal, você quer melhorar a comunicação, você quer melhorar seu visual, entender até do arquétipo, para saber como é que você pode criar o seu brand bacana. Então procura a Nai, potencializa isso, desenvolve essa competência para que você tenha mais resultados. Galera, mais um podcast, eu não posso terminar sem falar esse ponto, né? Poxa, curte, compartilha, comenta, manda pra galera. Se você não está inscrito aqui no YouTube, se inscreve. Nosso YouTube está novinho, a gente teve um probleminha na nossa conta de YouTube, tivemos que recomeçar a conta. A conta está novinha, então, se você está assistindo, vai lá, se inscreve para aumentar, para dar volume para nossa nova conta do YouTube. E se você está no Spotify acompanhando a gente, a nossa conta do Spotify já é uma conta que já tem um bom tempo, tem todos os episódios da nossa primeira temporada e da segunda temporada também. Curte, manda pro pessoal, manda os comentários que eu vou até mandar para você. Vou até falar, já ia falar isso, bota aqui nos comentários um próximo tema. Legal. Que ele pode trazer aqui no podcast também, que aí vai vir com certeza convidados de excelência aqui para vocês. Pois é, e a gente vai bater um papo de como você pode performar.
Forte abraço, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, gente.